Bom, vamos lá. Manda a tela aí, produção. Produções milionárias hoje. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradeço você que está até aqui. Hoje essa vai ser a última palestra da noite. Meu nome é Rafael Moura e hoje eu vou apresentar para vocês remediação automatizada na AWS, tá? Essa aqui vai ser uma apresentação bem hands-on, então a gente vai passar bem rápido pelos slides e, na maioria do tempo, a gente vai ficar focado aí na console AWS, colocando a mão, fazendo isso aqui funcionar, tá bom? Bom, essa é a nossa agenda. Vamos começar aí com a introdução à remediação automatizada na nuvem, né? Antes da gente colocar a mão, vamos entender bem melhorzinho o conceito aí, para a gente colocar a mão na massa. Também, e, no caso, nossas demos vão ser feitas aí com AWS Config, AWS Event Bridge e Secret Hub Response and Remediation, tá bom? Antes de mais nada sobre mim, tenho 3 anos de experiência com segurança da informação e atualmente mais de 2 anos como arquiteto de soluções AWS, hoje trabalhando como arquiteto de soluções sênior AWS na GFT, atualmente atuando no maior projeto de modernização do planeta, que é o projeto do Itaú Unibanco, tá? Com muito prazer atuo nesse projeto aí. Líder de comunidade AWS também, então hoje sou líder de comunidade juntamente ao Marcelo Paiva pela AWS User Group Goiás, representando aí Goiânia. Também faço parte do Black Belt e atualmente na track de Security and Financial Services e com muito prazer sou o co-organizador desse evento do Cloud Summit Cerrado. Estou muito feliz de ter feito esse evento, a estrutura, os palestrantes, vocês estando aqui me agradaram bastante, fico muito feliz por isso. E também sou 3 vezes AWS Certified e a minha última aí sendo a de Security Specialty, tá bom? Bom, antes de mais nada, faça parte do nosso grupo no Meetup e Telegram. Nosso link para o Meetup é esse aí, meetup.com/ptbr/AWSGO. A gente está com 900 membros e recomendo que vocês entrem. A gente, à medida do possível, está fazendo boas apresentações. Também, se você tem uma boa apresentação para fazer de AWS, fique à vontade para me chamar e chamar o Marcelo, que a gente vai te receber aí de braços abertos, tá bom? Também temos o nosso grupo no Telegram, né, que é o AWS Goiás, e recomendo todos vocês entrarem lá. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Ao meio dessa apresentação, eu vou responder ao final. E se por acaso eu não responder, pode me chamar aí que eu vou responder pelo Telegram também. Beleza? Então, vamos iniciar falando aí sobre remediação automatizada na nuvem. Inicialmente, o que é isso? Tá? É uma ação planejada e programada realizada para atingir o estado desejado. Para um aplicativo ou recurso com base em uma condição ou evento. Quando a gente pensa nisso, a gente sempre tem que pensar que, normalmente, este caso vem em um recurso não está da maneira como eu quero. Eu preciso que ele esteja da maneira como eu quero, mas alguém mudou e não é desse jeito que deve ficar, seja por compliance, seja por boas práticas de segurança. A ideia da remediação automatizada é o ser humano em si ele não colocar a mão para corrigir essas coisas, mas isso tudo ser automatizado. Por quê? Simples e por um único motivo. Não tem erros. Quando você automatiza e isso funciona, não tem erros. Vai funcionar 100%. E no caso, implementando automação de resposta de segurança, você deve adotar uma abordagem baseada em frameworks de segurança, tá? Só para explicar, frameworks são materiais publicados que consistem em padrões, diretrizes e práticas recomendados para ajudar as organizações a gerenciar os riscos relacionados à segurança cibernética, tá bom? E nesse caso a gente está falando disso. O uso de frameworks aí, ele ajuda a obter consistência e escalabilidade e permite que você se concentre mais nos aspectos estratégicos do seu programa de segurança. E também você tem que trabalhar com profissionais de compliance, tá? Hoje dentro da sua organização, para entender quais frameworks de segurança específicos, né? Que também podem ser relevantes para o seu ambiente AWS. Então, sim, vamos nos basear nesta demo em um framework de segurança, tá? Para poder passar isso aqui para vocês, para que dessa forma fique mais claro, mas sempre se baseie em frameworks de segurança. Aqui tem alguns exemplos, então a gente pode estar falando aí de SANS. Nesse caso aqui eu separei direto por papers, e todos os papers são de respostas a incidentes, tá? Aqui a gente não vai cobrir todo o espectro de resposta a incidente, porém a gente vai cobrir essa parte de automação, né, de remediação automatizada dentro do espectro de resposta a incidente. Então aqui a gente tem papers da SANS, a gente tem um paper da ISO 27035, a própria RFC 2350, CERT, NIST, ISAC, etc. E nesse caso a nossa demo ela vai ser baseada aí no NIST Cybersecurity Framework, ou CSF, que basicamente é projetado aí para ajudar as organizações a avaliar e melhorar a sua capacidade de prevenir, detectar e responder a eventos de segurança, tá bom? De acordo com o CSF, a resposta a incidentes de segurança cibernética apoia a sua capacidade de conter o impacto de possíveis incidentes de segurança cibernética. Essa é a ideia do que a gente está focando aqui. Tá? Embora a automação não seja um requisito, exato, a automação de resposta a eventos, ela permite que você crie abordagens previsíveis e repetitíveis para monitorar e responder a ameaças. Isso facilita a sua vida, porque você está automatizando algo
que você prevê que pode acontecer. E se você trabalhar dentro das boas práticas da AWS, dentro das ferramentas que atualmente tem boas práticas de compliance, você vai estar muito bem protegido. Tá? Então, esses aqui são 5 passos do Cybersecurity Framework na NIST. Então, a gente tem aí a parte de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E dentro de detectar e responder, a gente tem automação e investigação, tá bom? Aqui as definições a seguir para cada etapa do diagrama, eles são baseados todos no CSF, tá? Tanto que essa imagem é direto do site. No caso, a gente adaptou aqui para o nosso exemplo do postagem do post com Automate Investigate, né? No caso, nos concentramos aí na etapa de detecção, automação e resposta, e a gente vai focar nisso hoje, a nossa lei vai ser em cima disso, vamos entender todo o fluxo e como é que ele funciona. Então, os 5 passos da NIST hoje são identificar. Primeiro, você identifica, entende o recurso, aplicativo e dados. Aqui a gente está falando de um levantamento. Então, você tem que saber o que você tem dentro da sua conta. Porque, bom, como é que você vai proteger algo se você não sabe o que está dentro da sua conta, né? Depois disso, protect, proteger. Desenvolver e implementar controles adequados para garantir a entrega do serviço, tá? Bom, é autoexplicativo, mas, de certa forma, não permita com que tudo seja feito na sua conta. Tem algum tipo de controle. Melhor tipo de controle, pipeline. Funciona super bem, tá? No caso, hoje você constrói toda a sua infraestrutura como código. Pipeline vai te ajudar nisso, porque você consegue colocar um controle dentro disso. Detecção, desenvolver e implementar atividades apropriadas para identificar a ocorrência de um evento de segurança cibernética. Essa etapa inclui a implementação de recursos de monitoramento. A gente vai apresentar em breve aí isso em cima de serviços, tá? Não vou nem preferir falar muito disso agora. Depois disso, a gente vai ter automação, que aí você vai implementar ações planejadas e programadas que atingirão o estado desejado pelo aplicativo ou recurso com base na condição evento. Então, mudou. Vamos pegar um exemplo aqui. Palestra do Murilo, ele falou sobre tags. Tá? Para você ter esse controle de tags dentro da sua conta, você precisa que todos esses recursos tenham tags. Certo? Então, quer ter um controle de custo legal e tal, precisa que tudo tenha tag. Como é que você pode controlar isso? Nesse cenário, você pode sempre ter o estado desejado dos seus recursos com tags e você ter uma resposta automatizada em cima disso, não permitindo com que, por exemplo, você suba um S2 que não tenha tags. Tá bom? Investigar. Depois disso, você vai fazer uma investigação, é bem básico, aí entra bastante a parte de log, no caso CloudWatch Logs e CloudTrail, normalmente. A gente vai ter a resposta, tá? Então a gente tem automação, mas a resposta já é outra parte, e aqui a gente desenvolve e implementa atividades apropriadas para realizar ações automatizadas ou manuais em relação ao evento de segurança detectado. Então, se eu detectei que um recurso não subiu com tag, como que eu vou agir nesse caso? Bom, normalmente, no melhor dos cenários, ou você adiciona a tag, qualquer tag, ou você derruba. Tá? Então, se alguém está subindo um EC2, você pode derrubar EC2 e alertar, precisa de ter tags. E aí, o usuário saber e na próxima vez subir da maneira correta. E por último, recover, tá? Que aí você vai implementar atividades apropriadas para manter planos de resiliência e restaurar quaisquer recursos ou serviços que foram prejudicados devido a um evento de segurança. Então, não somente automação. Vamos pegar um exemplo. Se você tiver um ataque de ransomware dentro da sua conta AWS, você precisa recuperar esses servidores depois, né? A gente vai focar no ataque de servidores aqui. Então, você vai ter uma automação, por exemplo, para isolar esses recursos dentro da sua conta e você, depois disso, tem a recuperação desses recursos. Então, vou ter que desinfectar, às vezes vou ter que passar esses dados de um disco para o outro ou recuperar um snapshot antigo que eu tinha tirado do disco, enfim. Então, aqui dentro entra a parte de recovery. Vamos, então, focar aqui no serviço. Então, por exemplo, parte de monitoração. Tá? Vamos focar isso dentro da AWS. Então, a gente tem aí as ferramentas de monitoramento automatizadas, coletando informações sobre recursos e aplicativos de execução no seu ambiente. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Podem coletar informações do CloudTrail sobre atividades realizadas em sua conta da AWS. É interessante. Métricas de uso de instâncias do S2. Log de fluxo de tráfego, no caso, VPC Flow Logs. Tudo isso vai te ajudar a ter um monitoramento. Isto é, a gente vai demonstrar algumas formas aqui de você ter essa detecção, mas você pode expandir isso para muito mais longe. Então, o CloudTrail te permite fazer muito mais coisa, a gente vai demonstrar isso. O próprio CloudWatch Logs te permite fazer muito mais coisa do que você faria, por exemplo, com regras do AWS Config. Então, você pode, de fato, fazer vários tipos de remediação, até mesmo na sua aplicação. Então, manda aí os logs para o CloudWatch Logs. Você faz dentro dele um tipo de automação para isso. Depois disso, a gente tem a detecção. Então, ferramenta aí de monitoramento detecta uma condição pré-definida. Aqui, normalmente, entra config, mas entra guard duty também, porque ele detecta em cima de CloudTrail, VPC Flow Logs, afim. Aqui também entra Event Bridge. Então, ele vai ter essa detecção para você, no caso do Event Bridge, em cima de padrões de logs.
e dessa forma você tem a detecção. Logo após, ele vai ter a trigger que vai fazer a resposta. Hoje, dentro da AWS, a gente tem 2 tipos de resposta automatizada que funcionam super bem. Lambda e Automate do Systems Manager. A gente vai usar os 2 aqui dentro, tá? Então, esse é o fluxo. Monitora, que serviço da AWS monitora? Normalmente Cloudflare, CloudWatch, o próprio config faz isso. Depois disso, vai ter a detecção e aí você vai estar usando o próprio GuardDuty, você pode usar Event Bridge, etc. O config também entra e resposta, tendo normalmente a AWS Lambda e Automate. Então, vamos começar com a AWS Config, tá? Deixa eu pegar a telinha aqui e jogar para cá. Beleza, e vamos startar. Então, vamos pegar um exemplo do seguinte, tá? Vamos abrir o config aqui. E deixa eu nesse cenário aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma detecção de S3 público, tá? Qual que vai ser a minha ideia aqui? A minha empresa tem um compliance onde que o S3 ele deve ser privado. Se, por acaso, algum S3 estiver como público, ele deve corrigir para privado novamente. Essa é a regra que eu vou usar. Então, vamos aqui em regras e a gente vai adicionar uma regra nova, tá? Aqui, como você pode perceber, o Security Hub tem bastante regra já criada. Bom, vamos então atrás da S3 Bucket. Essa aqui, ó. S3 Bucket Public Reach Prohibited. Proibido, né? Leitura proibida. Então, basicamente fala aqui, no caso, ele vai verificar que os seus buckets S3 da Amazon não tenham a parte de acesso de leitura ligado. E aí ela vai checar a CL, Bucket Policy e a Block Public Access, tá bom? Então, vamos ativar esse carinha aqui. Primeira coisa, vocês têm que ter um foco. Resources, tá? Aqui eu tô pegando o nome do S3 Bucket, a partir do momento que eu faço essa parte de resources. Isso ajuda você lá na frente a fazer uma trigger, porque, por exemplo, se você tem que mudar o status de um bucket S3, você precisa do nome dele e dessa forma você consegue. Então aqui eu basicamente vou querer o S3 Bucket. A frequência não me importa muito, mas o ideal é que se for muito gente, coloca a frequência aí 1 hora, para que ele verifique tudo. Aqui eu vou colocar 1 hora, mas normalmente a gente vai fazer o reevaluate totalmente na mão. E next a gente adiciona a regra. Logo após, vamos então entrar aqui dentro e aqui começa a mágica. Então a gente vai criar a remediação. Como você cria a remediação dentro de uma regra do AWS Config? Então você ativou essa regra, aqui no caso estou usando uma regra da própria AWS, vem Actions e Manage Remediation, tá? No meu cenário, eu vou querer uma remediação automatizada, tá bom? E aqui eu vou selecionar uma ação de remediação. Vou selecionar esse cara aqui, ó, Disable Reach Access, que eu criei, tá? Pois é, um automate que eu criei eu mesmo para demonstrações dessa apresentação. Deixa eu mostrar para vocês esse cara. Bem rapidinho, porque é bem simples, tá? A parte de automation, no caso que eu fiz aqui, no geral não é tão complicado assim também. Beleza, esse é o conteúdo. Então, esse é o YAML dele. Muito básico que eu estou fazendo usando o Execute AWS API. E o que eu preciso para fazer isso? Bucket S3. Então, é obrigatório ter o Bucket S3 nesse caso. Aqui, eu adiciono o Bucket S3. Só para você entender, essa aqui é a estrutura, tá? Então, a gente vai ter a ação, vou passar bem rápido aqui, os inputs, e aí a gente vai ter a ação que a gente vai tomar. Então, aqui eu vou ativar toda a parte de block public SLs, ignore public SLs, afins, tá? Para deixar o bucket totalmente privado, tá bom? Então vai ser a partir daqui que eu vou fazer, mas só preciso do bucket S3. Então esse aqui é o cara, bem básico a execução, 23 linhas, e normalmente quando for fazer algo de automação, recomendo que vocês utilizem o Systems Manager. Beleza, então aqui está ativado, e a gente vai ter o Assume Role, tá? Parte de parameters. Primeira coisa, Resource ID Parameter, tá? Então aqui você está pegando o recurso do S3 Bucket Name. No caso, a gente apontou para o Resource ID. Então, aquilo que a gente fez lá atrás era o Resource ID. E aí a gente vai apontar ele para o Bucket S3 Name, então qualquer nome de bucket vai entrar aqui. E a gente precisa de um Automation Assume Role, tá? Por quê? Porque quando você automatiza a execução, o que basicamente você está fazendo você não está executando com as permissões do seu usuário. Se você faz isso, você precisa de uma role para fazer isso. Então, criei aqui uma role AWS Config Test,
Tá? Você precisa de ter uma relação aí para o SSM AWS, então tem que liberar para o SSM poder assumir essa role. E a gente colocou o Flexes aqui só para questões de teste. Então, vamos colocar o Automate Assume Role aqui dentro, vamos dar um Save Changes, e a partir daqui a gente está com ele atualizado. Já teve a parte de Evaluate, então vamos lá para dentro do S3 e vamos criar um bucket novo. Simples assim. Tá? Então vamos criar um bucket, vamos colocar o nome do bucket aqui, Cloud Summit Test S3. Tá? Aqui eu vou desativar a parte de blocking e vamos criar o bucket. Opa, aqui eu tenho que dar uma knowledge e vamos criar o bucket. E o bucket está aí criado. Então, Cloud Summit Test S3. Vamos aqui na parte de permissions e eu vou criar uma bucket policy com acesso público, tá? Eu quero fazer isso também. Quero deixar esse bucket totalmente público. Vamos editar aqui, colocar aqui dentro, aqui eu só vou substituir o bucket name, já deixei preparado esse cara aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o nome, Cloud Summit Bucket S3, e vamos substituir aqui. Beleza, então tá feito, a gente vem aqui e dá um Save Changes. Beleza, aqui, ó, totalmente acessível. Perigo. E logo após vamos fazer o Reevaluate, tá? A partir daqui, a ideia é que ele reverifique tudo que tem dentro do S3, como você pode perceber que está como compliant. Então, ele reverifique tudo que tem dentro do S3, verifique que esse cara está errado e faça a remediação. Então, a gente só vai dar um Reevaluate aqui e, enquanto isso, vamos partir para o próximo, beleza? Enquanto ele está fazendo isso aí. Então, vamos partir para o próximo, que é o Event Bridge, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, porque logo após o segundo eu já mostro para você que esse aqui já corrigiu, tá bom? Então, vamos agora para o Event Bridge. Beleza, vamos lá. Tá, gente, eu só estou acelerando porque, de fato, o tempo ele não tá muito me ajudando, tá? Meia hora é bastante coisa para a gente apresentar aqui. Vamos lá. Event Bridge. O que é o Event Bridge? Basicamente, é um substituto do que era o Events Rule. Aqui é onde você vai fazer essas triggers normalmente em cima de logs, tá? E hoje é o Event Bridge. A diferença é que você hoje tem Event Buzzes, né, que eles criaram aqui dentro, que você consegue ter, no caso, dados chegando em lugares diferentes, isso organiza muito mais e você faz as triggers de forma mais fácil. Facilita bastante a vida, tá? No geral. No geral, o Event Bridge é superior do que o Rules era antes, mas o Event Bridge ele utiliza o Rules por detrás dos panos, basicamente. Então, vamos para a parte de Rule e a gente vai criar uma regra nova. Então, esse segundo cenário aqui, eu vou querer criar uma regra para ativar o CloudTrail sempre que o login dele for desativado. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Então, deixa eu criar uma regra chamada Remediate CloudTrail e vamos fazer aqui a parte de pattern, tá? Normalmente no Event Bridge você tem duas formas, tá? Para automação, a gente vai utilizar Event Pattern, mas você pode fazer um schedule para executar, sei lá, uma lambda a cada 5 minutos que verifique recursos e tome uma ação. No nosso caso, a gente já tem um padrão de evento que vai chegar para a gente. Então, a gente vai usar o Event Pattern já pré-definido. E no nosso caso aqui, a AWS, CloudTrail, e a gente vai usar aí chamadas de API no CloudTrail. No caso, a gente vai querer uma operação específica de stop login, tá? Essa aqui que a gente vai utilizar. Então, todo momento que chegar a operação stop login, é a partir daí que ele vai ativar uma trilha, tá bom? Beleza, então é isso aqui, show de bola. A gente tem a parte de Event Buzz. Vou usar o padrão da AWS, mas você também pode criar. E vou selecionar qual que é o alvo para quando essa trigger for ativada. Olha a quantidade de opções que você tem. Por sinal, eu tinha o próprio Automate aqui, tá? SSM Automation. Então, você também pode utilizar Automate, mas também pode utilizar Stack Functions, no caso de você ter uma execução mais bem elaborada. Ops Items, você pode utilizar aí a parte de Create Snapshots, Reboot Instance, por exemplo. Mas no nosso caso, a gente vai utilizar uma Lambda Function. Isso aqui pegando um cenário mais complicado da coisa, tá? Que você está pegando ali os logs mesmo e fazendo a execução. Aqui a gente vai usar o Re-Enable CloudTrail e esse aqui é o código que eu utilizo, tá? Então, basicamente eu pego dentro do evento que o Event Bridge me envia o ARN do CloudTrail e em cima disso eu só dou uma execução de Start Log, tá bom? Basicamente é isso. Dentro da Lambda você já também tem que ter a permissão de Start Logging, né, do CloudTrail. Então, só permita que a sua Lambda tenha essa permissão bem básica, você sobe o código e manda bala. E depois disso a gente vai dar um create, aqui não precisa mudar nada. E é isso. Então aqui eu criei a parte de CloudTrail. Esse cara já é diferente do config. Ele tem que funcionar direto. Então,
Vamos aqui para o CloudTrail, onde eu tenho onde eu tenho a minha padrão, a minha trail padrão de execução. Então vamos aqui no Code Pipeline e vamos dar um stop. Por quê? Porque sim. Tá? A ideia é que ele esteja corrigido por agora. Vamos ver se vai funcionar. E ainda não foi ativado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar por enquanto eu dou uma olhada na Lambda. Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada no monitor, logs do CloudWatch, vamos ver se houve execução. Ou talvez eu fui rápido demais. Vou até dar um refresh aqui. Já está ativado. Então é isso, eu fui rápido demais mesmo. Então, a Lambda, ela ativou o trail do Cloud, ativou, né, no caso, essa trail do CloudTrail. Então, esse cara, você pode perceber que ele funciona de uma forma bem diferente. Ele funciona a partir do momento que ele consegue os logs e faz essa leitura, tá bom? E vamos dar uma olhada lá se o S3 funcionou, né? Então, a gente está aqui na tela do S3, ó, tá como public, mas a ideia é que isso aqui já tenha mudado. Então, vamos ver se funcionou. E funcionou. Aqui, ó, Cloud Summit Test. Vamos ver como é que ficou agora a parte de permissions. Aí, ó, tudo ativado. Block all public access. Ativado. Então, não tem política. Aqui tá falando, ó, public access is blocked. Então, a gente tá com a política bloqueada. Tá bom? Então, vamos partir para o nosso terceiro, já que tudo funcionou corretamente, que é o grandioso Security Hub Response and Remediation, tá? Só para deixar claro, cenários do config. Quando você tiver políticas do config que fazem sentido para você, utilize eles e, de certa forma, ative uma remediação que é bem interessante. Event Bridge para eventos mais complicados. Então, eu tenho logs da minha aplicação, eu quero ter uma remediação automatizada em cima disso. Você vai utilizar o Event Bridge nesse caso. E Security Hub Response and Automation, esse cara ele é muito interessante para múltiplas contas. Então, eu tenho múltiplas contas, tem que seguir um padrão de boas práticas em várias contas. E, sei lá, meu cliente ele cria 10 contas por dia, 20 contas por dia. Quando você pega ambientes bem grandes, eu já peguei ambientes assim, você tem clientes que criam 10, 20 contas por dia, loucura. Security Hub Response and Remediation é bem mais interessante para esse caso, é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que apresentar um site para vocês, tá? Porque o Security Hub Response and Remediation, ele é um cara que você vai executar utilizando o Quick... Como é que é? Não lembro o nome exatamente, é Quick... não vou lembrar agora o nome, mas basicamente você entrar aqui na parte de implementações, o Security Hub ele vai ter um produto que você vai utilizar. Então, o que é o Security Hub? Ele é um hub de segurança que você recebe todos os logs dentro dele. Você trabalha muito bem com esse cara porque ele engloba tudo e você meio que tem um centro de execuções de automação, por assim dizer. Tá? O que a AWS fez? Ela criou um produto em cima desse cara de resposta e remediação com boas práticas já inseridas. Então, aqui a gente vai instalar o Security Hub Automated Response and Remediation para a gente já ter algumas execuções que eles já criaram para a gente. É muito interessante utilizar esse produto, porque, de fato, meio que tudo que eles colocam lá dentro, a gente utiliza. E é baseado no CIS. Então, a primeira coisa que vai fazer, vai dar um launch in AWS Console, e aí ele vai executar esse cara lá dentro. Tá? Então, obviamente, nesse caso eu não vou executar, porque eu já fiz isso para poupar tempo. Então, vamos entrar aqui no CloudFormation. E vamos dar uma olhada. Dá para terminar em 9 minutos, termina às 21h40. Então, a gente está com ele aqui, tá? Esse cara aqui é o que eu instalei utilizando aqui. Então, launch em AWS Console, coloquei esse nome, instalei ele aqui dentro. Então, primeira coisa, rodar o Security Hub. O que ele vai fazer? Vai criar produtos lá no Service Catalog. Então, a gente entra lá no Service Catalog e vamos utilizar ele. Antes disso, você deve ativar o seu Security Hub, tá? Porque sem Security Hub não vai funcionar, certo? Por sinal, na execução, a execução desse CloudFormation, ele já te dá a opção para você ativar o Security Hub, tá? Você pode utilizar por ele, eu preferi ativar na mão por uma questão de teste. Então aqui, como pode perceber, está ativado, já tem todas as 3 partes de compliance ativado. Então a gente vai ter um Security Score aqui
64% é baixo, tá? Não pode ser esse nível, mas aqui por questão de teste eu quero colocar bastante falha para a gente dar uma olhada. Então, vamos para cá. Vamos lá. Primeira coisa que você fez, pegou o Security Hub, implementou Security Hub Console, a gente veio aqui e ativou. Terceira coisa, Service Catalog. Você tem que provisionar o produto, porque o produto foi instalado via CloudFormation. Como você faz isso? Aqui em portfólios, pode entrar em Security Hub Playbooks, tá? Porque a gente vai ter nossos playbooks de automação aqui dentro. E a parte de Groups, Roles and Users, você tem que ter um usuário com permissão. Normalmente eles criam o usuário e criam o grupo, tá? Então você pode utilizar. No caso, esse aqui são os dois grupos que eles criam lá no IAM. Então, se eu entrar aqui no IAM, eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. E aí eles já criam esses grupos. Então, você basicamente vai adicionar o usuário aqui dentro, tá? Não vai adicionar o usuário root. Isso não existe. Então, adicione seus usuários aqui dentro, os user groups, que no caso ele criou aqui pra gente. São esses dois caras aqui, beleza? Então, adicionou aqui dentro, show de bola. Você pode ter a permissão de vir aqui e fazer o deployment. Então, aqui nesse cenário, a gente vai fazer o deployment do CIS. Vamos dar um launch project. Aqui a gente vai colocar um nome, então vamos colocar aqui Cloud Summit Test. Tá, versão do produto 1.2, e aqui que vem o segredo. A parte de autorremediação está aqui dentro, tá bom? Então, eu vou selecionar uma delas aqui. Eu vou selecionar a 1.5. A 1.5, ela tem um compliance para password policy. Então, vamos dar uma olhada no nosso CIAM, que já está aberto aqui por sinal, e vamos dar uma olhada lá nas... a gente tem, mas vamos apagar. A gente tem aqui. Por sinal mesmo do compliance. Então vamos apagar. Então vamos pegar um cenário onde que você tem uma conta aí com 8 characters e etc. E não é para ficar assim. Isso é um excelente cenário para multicontas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um enable nesse auto-remediation. Não me interessa ativar o resto, mas a partir do momento que eu ativo aqui, se ele achar qualquer outro evento, ele já vai auto-remediar. Tá? Então a gente vai dar um launch product e aqui já vai demorar um tempinho a mais para a execução acontecer. Enquanto isso, eu explico para vocês um pouco dessa solução. Então, vamos dar uma olhada no Implementation Guide, que acho até muito melhor a gente olhar por lá. Por sinal, ninguém merece o tema claro. Queima meus olhos. Vamos lá. Não adianta muita coisa. Então, basicamente, a parte de detecção, Remediate Log, lembra um pouco do que a gente estava falando um pouco mais cedo. Então, a gente tem aqui o Security Hub Admin Account. Então, toda conta ela, né, de dentro do AWS Organization, se você ativa o Security Hub, ela vai se voltar à conta administradora, que é a da conta mestre do AWS Organization. Então aqui a gente vai ter alguns findings, tá? E os findings vão estar dentro do Security Hub. Achou um find que entra em automation, ele vai mandar para CloudWatch Logs Rule. Então a gente está falando do Event Bridge. Ou do CloudWatch Logs Events aí, no caso. Tá? Depois disso ele envia para parte de playbooks. Playbooks hoje dessa solução são todos baseados em Lambda e Step Functions. E logo após isso ele já faz os logs dentro de CloudWatch Logs, falando sobre a conclusão da execução e etc. Então essa aqui é a ideia. Neste cenário eles fizeram tudo utilizando playbooks. Mas o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você pode fazer automação muito tranquilamente. Eu vou mostrar um pouco da estrutura, não vai ser muita coisa porque eu não tenho muito tempo, mas a ideia é que a AWS fez isso aqui tudo para você e funciona super bem. E a gente tem a parte de Security Hub Members Accounts. Como é que você adiciona esses caras lá dentro? Você tem que ter esse CIS Permissions. Então, você executa esse CloudFormation, tá? Porque isso aqui é um CloudFormation, para dar permissão para as automações da conta mestre virem dentro da sua conta filha, tá bom? Então, eu tenho uma conta de uma nova aplicação da minha empresa. Você tem que executar esse cara para dar permissão para que o Security Hub da conta mestre faça automação aqui dentro, tá? Já que eles são baseados em AWS Lambda, tá bom? Tanto que dentro dessa execução aqui do Service Catalog, ele vai fazer esse deployment para a gente, tá bom? Por enquanto está executando e deixa eu ver aqui. Bom, então basicamente é isso. A gente também tem a parte de SSM Automation aqui dentro e a parte de Cross Account Role. Então, para contas, no caso de fora, ele usa o Cross Account Role. Por isso que você tem que executar o CS Permission para você dar a permissão de execução da sua conta para a conta mestre, tá? E aí, dessa forma, ela fazer a execução. Então, aqui a gente também tem o SSM Automation aí para as contas de membro. Então, agora aqui o que a gente tem que fazer é aguardar o deployment. Então, já foi feito o deployment. E eu vou demonstrar para vocês como é que a gente vai fazer a correção disso.
Então, vamos em Insights, e aqui eu não vou fazer uma execução automatizada, tá? Aqui em Finds, desculpa. Não é o meu caso. Aqui eu vou esperar, aqui eu vou forçar a execução, mas vou mostrar lá no Event Bridge que funciona, tá bom? Então, vamos pegar aqui, a gente não tem um finding ainda de password, tá? Porque ele estava ativado, então a gente tem que achar um find de password. Eu vou ter um aqui, o mais antigo. Tá, vamos procurar. Tem bastante coisa aqui, ó, bastante log. Deixa eu colocar assim, password. Não vai ter? Title. Vai funcionar se eu fizer só isso aqui. Não vai, né? No caso aqui, tem um padrão que segue. Vai ser dentro do PCI S3 V4. Não, deixa eu fazer o seguinte. Vamos passar mais um pouco. Vou precisar de um find de password. Deixa eu ver aqui. Tem que achar um find de password. A pesquisa não lembra exatamente como é que é feita. Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é esse. Então vai estar duas outras. Esse aqui vai ser um pouco complicado para me achar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar um dos findings sendo o find de password, tá? Aqui eu não vou achar porque eu deixei ele ativado e ele não gerou o finding depois. E aí, normalmente eu desativo, ele gera o find e eu venho aqui para apresentação e demonstro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar como se esse cara aqui fosse o find de password. Qual que é a ideia aqui para você fazer isso funcionar, tá? Você marca main actions e aí você vai ter as remediações. Aqui todas são as ações que você cria, tá? Vou estar aqui dentro de settings, custom actions. Então, tudo isso aqui foi criado via o deployment do Security Hub. Então, aqui em findings, que não vai ter nada da password ainda, e se tiver, ele vai, por acaso, se tiver, ele vai fazer isso aqui de forma automatizada. A gente vem em actions e executa. A partir do momento que você executar, ele vai enviar para o CloudWrite Events, que aí eu vou demonstrar para vocês aqui no Event Bridge, tá? Aqui dentro do Event Bridge, a gente vai ter as regras criadas pelo próprio Service Catalog. Então, aqui dentro a gente tem várias. Automated, a gente já está com a regra 1511 de Event Rule Automated. Então, ele já tem aqui dentro os findings do Security Hub. E todo momento que ele achar esse finding aqui, ó, que por sinal eu vou poder pesquisar com ele agora. Lá dentro, que eu vou demonstrar para vocês que tem um. A gente vai lá e executa. Se ele não achar o finding antes, né? Porque eu duvidaria. Não achou ainda. Esse aqui eu vou deixar de mão. Então, o finding ele não foi encontrado, mas a execução ela foi feita. Então, a partir do momento que eu faço essa execução, ela vai mudar a password. Então, a ideia é que se eu dar um refresh aqui, ele já tenha mudado. Não mudou ainda. Beleza. No caso, vamos lá, deixa eu pegar aqui o Service Catalog. Então, ele vai ter toda essa parte de automação feita aqui dentro. Então, ele pesquisa os padrões, ó. Esse cara, tem vários, tá vendo? E aqui dentro ele faz toda a execução. E aí o target dele é a lambda, do 1511, que é a execução da lambda que vai ser feita, tá bom? Basicamente é isso. Eu acho que o tempo acabou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, 2 minutos? Ainda tem 2 minutos ainda? Beleza. Deixa eu ver se eu acho esse find aqui para mostrar para vocês. Um pouco de live demo pega isso. Eu já tinha feito essa apresentação antes, porém não tinha deixado essa parte de finding ativado. Ainda não ativou, beleza. Tá, deixa eu ver se eu acho o finding aqui. A gente tem um Event Bridge, então ele tem esse padrão. Deixa eu ver se eu vou jogando esses caras aqui. Eu acho que eu posso jogar só um número. Então é o seguinte, vamos pesquisar por title. E aí eu vou jogar um Start With 1.5. Se ele não achar, porque de fato ele apagou. Então, beleza. Então a ideia aqui é que toda vez que ele achar esse finding, você venha em actions e execute, mas nesse cenário aqui, a execução dele é feita via automação, e aí é dentro do Event Bridge, tá? Nesse caso que ele funciona perfeitamente, aqui é porque eu realmente vou precisar do finding para ele poder fazer isso, e basicamente é isso. Infelizmente eu não vou poder demonstrar para vocês aqui, mas espero que vocês tenham entendido todo o conceito, tá? Eu acho que o mais importante nesse cenário é isso, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui.
O fight vai demorar uns 10 minutos ainda para achar, então eu prefiro terminar por aqui. Antes de mais nada, esses aí são os meus contatos, meu LinkedIn.com, Rafa Moura, meu e-mail aí, rafaelmoura@protonmail, e eu tenho um canal no YouTube também, o Simplify AWS. Fiz aí um short link para vocês acessarem, tem 2 vídeos lá dentro, um demonstrando a utilização do S3 Object Lambda, outro demonstrando a utilização da Lambda utilizando containers, então recomendo bastante que vocês deem uma olhada nesses vídeos aí. E novamente peço desculpas, tá? A automação de fato não funcionou nesse cenário, porque eu não tinha um fighting dele lá dentro, porque eu deixei ativado o bendito do password policy aqui dentro, mas a intenção foi boa e espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela rapidinho. E